ler de novo aqui. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o teu irmão? E ele disse: eu não sei, sou eu o guardador do meu irmão. Hoje eu gostaria de falar sobre essa questão fraternal, que eu deveria ter falado no domingo passado. Eu estava assistindo a live, eu escutei quando o Edson disse, bem baixinho aqui, né, mas saiu lá porque ele falou perto do microfone, eu não vim para pregar. Eu digo: Valéria, me leva lá que eu prego. Não tem problema não. Mas eu já queria, meus irmãos, trazer essa mensagem na semana passada. Quanto que vale um irmão para você? Pode ser um irmão de sangue mesmo. Quanto que vale um irmão de sangue para você? Mas pense um pouco mais. Quanto que vale um irmão da igreja para você? Tem valor? Vamos fazer diferente. Quanto valia Caim para Abel? E quanto valia Abel para Caim? Vamos fazer diferente. Quanto valia o José para cada um dos seus irmãos? Para aqueles 10 irmãos dele, quanto valia o José? E quanto os irmãos de José valiam para ele? Às vezes a gente não para refletir nessas questões fraternais, porque elas são de grande importância na Bíblia todinha. Você sabe que as relações fraternais que nós temos na Bíblia, especialmente no livro de Gênesis, com uma rara exceção, tá? Apenas uma rara exceção, que é de Efraim e Manassés. Todas as relações fraternais, elas foram muito odiosas. Podemos dizer assim, né? Como é que foram as relações fraternais no livro de Gênesis? Assim, rivalidade e ódio. Aqui no capítulo 4, talvez, é o exemplo mais claro para nós. Por quê? Porque o Caim, ele mata o seu irmão Abel. E eu acredito, sinceramente, que o Abel, ele nem sabia por que ele estava morrendo. Porque senão ele não iria com o irmão lá para o meio daquela floresta, para o campo, sozinho. Se ele soubesse realmente que o seu irmão o odiava tanto assim, ele não iria. Não, eu não vou, você vai me matar. Lembra que o Saul chamou o Davi e Davi não foi. Estão lembrados disso? Ele disse: não, de jeito nenhum. Entre mim e a morte um passo, ele disse. Então, eu acredito que o coitado do Abel, ele nem ficou sabendo por que ele morreu. Aí, os outros pares de irmãos seriam, pela ordem, o Ismael com o Isaac. E o Ismael, ele é expulso de casa, ele é mandado embora. O Ismael, ele é lançado para fora de casa, e ele só não morreu de fome e de sede. Não foi porque um irmão ajudou. Não. Foi porque o anjo o amparou. O anjo de Deus foi lá e sustentou aquele menino que chorava tanto. Seja a saudade da casa, ou a saudade até do próprio irmão que ele tinha ofendido. Depois nós temos o caso de Esaú e Jacó. No caso de Esaú e Jacó, a briga é constante antes de nascer. Já tinha uma briga no ventre da mãe. E depois aquilo foi piorando. Há uma disputa pelo colo. E essa disputa não tem fim. Culmina com um juramento de morte, de tanta trapaça de ambos os lados,
que um irmão disse: eu vou matar ele. Deixa meu pai morrer que eu vou matar. Vou fazer que nem o Caim fez com Abel. Eu vou matar ele. Depois nós temos o caso de José e os seus irmãos. No caso de José e dos seus irmãos, aquela beleza toda, a educação toda, a simpatia, culminou numa inveja, culminou assim, numa angústia dos outros irmãos para com ele, que também não tinha fim, nenhum fim. Aí decidiram: nós vamos matar ele. Essa foi a primeira decisão, vocês lembram? A decisão era matá-lo. Foi Judá que disse: não vamos matá-lo não, vamos vendê-lo. E ele foi vendido com a expectativa de que aquele irmão, ele nunca mais voltaria para casa. Bem, essas são as relações fraternas que nós temos no Velho Testamento do livro de Gênesis. Eu queria, meus irmãos, que cada um de nós, como um crente maduro, pudesse pensar, por exemplo, o que levou a ter tanta disputa, a ter tanto ódio? Qual foi a causa? Qual foi o motivo? Vamos na origem. Qual foi o motivo? Pode colocar lá. Pode colocar de volta lá. Isso. Na primeira. Isso. Qual foi o resultado de tanto ódio? Qual foi o resultado? Depois, será que eu, como um cristão, ou nós, como Igreja Batista da Fé, será que eu consigo produzir uma coisa diferente? A gente olha lá de fora, a gente vê os meninos aqui tão alegres, tocando, batendo. Só que tem que tocar mais baixo. Eu sempre insisto, toca mais baixo. Só de saber que vai chegar um dia que um vai olhar para a cara do outro e dizer: eu te odeio. Será, pastor? Não sei. É possível. É possível. Se a gente imita os nossos personagens bíblicos, é possível. Vamos responder a primeira pergunta. O que motivou tanta intriga, tanto ódio? Qual foi o motivo? Olha só. No caso de Caim e Abel, pastor, por que teve briga? Por que teve morte? Não teve nem briga, teve morte. Foi um culto. Um culto. Um culto. Não é possível, é verdade. Eles chegaram a vias de fato por causa de um culto. Naquele culto, um foi recebido por Deus, o outro não. Deus aceitou Abel, não aceitou Caim. Deus fez de tudo para que o Caim se encaminhasse, ele não aceitou. Mas um culto foi o motivo dos irmãos se separarem e um sair da história. Vamos para o segundo caso. Qual foi o motivo de separação de Ismael e Isaque? Por que os dois irmãos, o filho da promessa com o filho da escrava Agar, se separaram? Filho do mesmo pai. O pai amava os dois. Uma festa. Por que eles se separaram? Por causa de uma festa. Não, isso é inacreditável. Uma festa, pois é. O mais pequeno estava fazendo aniversário, o mais velho tirou sarro dele, fez um ato indevido, indecoroso. E aí então, os dois irmãos também se separaram
foi embora por causa de uma festa. É triste, né? Mas as festas às vezes causam muitas divisões mesmo. Muitas divisões. Estava dizendo lá no Jardim Morumbi, um pastor fez aniversário. E os irmãos prepararam um bolo para o pastor, mas não avisou a esposa do pastor. Nisso, a esposa do pastor, que não foi avisada, também levou um bolo. E aí, então, tinha 2 bolos. E a igreja se partiu em 2. É horrível, né? Porque qual bolo vai cortar? Eu fico pensando, irmãos, que Deus perfeito em mostrar, jogar na nossa cara e dizer: vocês são capazes de se separar por causa de uma festa. Vamos para o terceiro caso. Jacó e Esaú. Pastor, por que os dois, eles brigavam tanto? É por causa de uma bênção. Qual que é o contrário de bênção? Pois a bênção vira maldição. Vocês estão entendendo? Como é que uma bênção pode separar os irmãos? Muitos anos depois, um olha para o outro e diz: pode ficar com a minha bênção. Não, não quero que você fique. Mas aí os dois já estavam separados. Uma bênção? Pois é, uma bênção. E vamos para o quarto caso. Por que tanto ódio a José? Por que vendeu o irmão, quase matá-lo? É por causa de uma roupa. Uma roupa? É. Tudo começou com uma roupa. E porque ele recebeu uma bênção diferenciada de Deus. Isso deveria ser comemorado, né? Se uma roupa é capaz de separar os irmãos, pior que eu também já vi isso acontecer na igreja. Seja uma festa, seja uma roupa. O que mais a gente poderia colocar aqui? Então, irmãos, os motivos, olha, originalmente são bênção. Ninguém nunca deveria brigar por causa de um culto. Ninguém nunca deveria brigar por causa de uma roupa, por causa de uma festa. A festa é para se alegrar, né? Porque um irmão recebeu a bênção de ser o líder mundial. Aí a gente olha e vê que por coisas tão pequenas, os irmãos, eles se separam. Eles param de conversar, criam um ódio muito grande um pelo outro, sabe? De repente, um se santifica à altura celestial, se comparando com o outro, quase ali, no pé do inferno. Meus queridos irmãos, essa é a realidade, e é uma realidade muito triste. Deixa eu voltar a falar dos meninos aqui. Se eu colocasse 2 grandes amigos aqui, o Lucas e o Daniel, e dissesse um para o outro, olha, é bem provável que vai chegar o dia que um não vai querer mais olhar na cara do outro.
e vocês vão se odiar até a morte. Um ia dar risada para o outro. Eu acho que o Daniel ia começar a rir primeiro, né? É bem desse jeito. Talvez se eu dissesse, e vai ser por causa de uma festa, ninguém ia acreditar. Eu sei que não ia acreditar. Mas é o que a Bíblia mostra para nós. As pessoas que nós mais facilmente odiamos são aquelas pessoas que estão mais perto de nós. Como é que eu vou odiar um chinês? Não, eu posso odiar a China, não o chinês, não. É diferente. Eu odeio uma marca, mas para mim odiar uma pessoa, né? Como é que eu vou odiar uma pessoa? É diferente. Olha assim, os chineses, se eu me aproximo de um deles, com todo o ódio que alguém pode ter pela China, só de olhar ele andar com aquele negócio na cabeça, que parece um negócio de catar ouro virado para o lado errado, você olha assim e você começa a rir, e sem querer você começa a gostar dele, se você estiver lá. Eu odeio a China, até você ver um chinês e poder brincar um pouco com ele. Tem uma passagem interessante naquele filme Cavalo de Guerra. Eu já citei esse exemplo aqui uma vez. Então, a Inglaterra está em guerra com a Alemanha. E naquele tempo a guerra era muito cruel, porque era de trincheira e era ferpa de arame para todo lado. E esse cavalo de guerra, ele ficou no meio, sabe? No meio da batalha lá, todo enroscado na ferpa de arame, e começou a relinchar bem alto, né? De dor. E soldados dos dois exércitos estavam penalizados por um cavalo. Aí uma bandeirinha branca de um lado, uma bandeirinha branca do outro, os soldados se encontram, um de cada lado, e eles vão salvar o cavalo. Eles começam a conversar. Eles não têm ódio um do outro, nem na guerra. Eles não têm. Como é que é lá? As moças fazem chá, bolo para a gente, quando a gente faz aniversário. Que legal, hein? Um contando as coisas para o outro. Eles não têm ódio um do outro. Isso é muito interessante. Porque eles não se conhecem. A gente costuma ter ódio de quem a gente está próximo. Que é justamente as pessoas que a gente deveria amar. Mas aí você passa a odiar por essas coisas pequeníssimas, insignificantes, que absolutamente não contam, e que por desgraças enormes são incentivadas. Parece que tem torcida a favor para que irmãos eles se separem. Vamos à pergunta de Deus aqui no capítulo 4. Vamos lá. O primeiro episódio fraternal na Bíblia gerou essa pergunta. Dois irmãos vão no culto, um é aceito, o outro não. Deus tenta, de todas as formas, mudar o coração resoluto de Caim. Por que você está bravo? Seu semblante está descaído. Faz a coisa certa, você vai ser aceito. Você pode dominar esse sentimento. Olha a insistência de Deus. Deus trata, olha,
primeiro caso que Deus trata na Bíblia, no pós-jardim, é de irmãos. É um caso fraternal. Não é interessante isso? Aí nasceu esse descontentamento e surge então, meus irmãos, o primeiro homicídio. O versículo 8, Caim fala a Abel, vamos para o campo passear? Vamos. No meio do caminho, avisado ou não, ele mata o irmão e volta para casa como se nada tivesse feito. Há uma separação física, há uma separação verbal, há uma separação completa. E ele volta para casa como se nada tivesse acontecido. É por isso que Deus, ele faz a pergunta fraternal mais importante que Deus já fez na Bíblia. Caim, onde está o seu irmão Abel? Onde está o seu irmão? Você viu o seu irmão? Você sabe se ele está bem? Será que o seu irmão está precisando de ajuda? Onde está o seu irmão? Às vezes, o irmão está em apuro. Às vezes ele está em apuro porque ele está doente. Eu tenho que agradecer a Deus. Praticamente toda a igreja ligando, perguntando, se oferecendo, mandando coisa lá para casa. Eu já nem conseguia comer tanta coisa, né? Mas eles foram muito... Sempre chegava alguma coisa lá em casa para mim. Precisava, estava ali, pronto, sabe? Eu não posso reclamar. Com certeza eu não posso reclamar. Mas, às vezes, é um outro tipo de apuro. Pode ser um apuro até financeiro, né? Por que não? Às vezes a pessoa se atrapalha. Pastor, eu estou precisando de uma ajuda. Bom, se eu tiver nas minhas condições, eu, por exemplo, eu não nego. Eu ajudo. Mas às vezes o irmão está em apuro de pecado também. Não muda. Continua sendo uma necessidade. Onde está o seu irmão? Veja, irmãos, o irmão do filho pródigo, ele sabia onde o irmão estava, o que ele estava fazendo, ele nunca foi atrás do irmão. E ainda quando o irmão voltou para casa, ele foi contra. E ficou triste. Se esse irmão está dentro de casa, eu não entro. Então, talvez ele esteja em apuros, seu irmão. Talvez ele está precisando de um consolo. Está machucado aí, o diabo pegou ele. O diabo às vezes pega uma pessoa. Pegou o Pedro para cirandar, pegou o Demas, tem pegado muitos outros. E aí então, quem é que vai deitar um bálsamo? Quem vai se aproximar, colocar um pouco de óleo, um pouco de vinho, colocar ele na sua cavalgadura, levar para a hospedaria? Quem? Eu pergunto quem? Um bom samaritano da vida. Os irmãos da igreja daquele judeu não quiseram ajudar. Olharam ele e passaram de largo. Não vale a pena. Deixa ele aí. Mas ele está sangrando. Deixa ele aí. Mas ele ainda está vivo. É melhor que ele fique aí. Onde ele está?
Irmãos, duas coisas, três. Primeiro, ele deveria estar no nosso coração. Essa é a primeira coisa. Deveria estar no nosso coração, no meu coração. Vamos usar de novo Daniel com o Lucas. Se eu olho para um dos dois, e aí um deles vai se afastar pela briga, que é o que acontece. E digo assim: Lucas, onde está o seu irmão? O Lucas também vai se afastar. É assim que acontece na igreja. Se o pastor falar alguma coisa, perde dois. Deus perdeu os dois. Não é que Deus perdeu os dois. O Abel se separou, não é verdade? Foi embora. E o Caim foi para onde quando Deus fez essa pergunta para ele? Foi embora também. Os dois foram embora. O Adão e a Eva nunca mais viu nenhum nem outro. Então, primeiro, o irmão ele tem que estar dentro do nosso coração. Ele tem que estar nas nossas orações. E ele deveria ser buscado. Incansavelmente buscado. Eu quero olhar aqui a resposta do Caim. Vamos para o versículo 9 de novo. Gênesis capítulo 4, versículo 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ele disse: não sei. Mentira, ele sabia. Segundo, ele faz uma pergunta para Deus: sou eu o guardador do meu irmão? Sou eu o protetor do meu irmão? Como se ele dissesse, né? O meu irmão não é problema meu, né? Meu irmão é problema dele, não meu. Talvez seu, Deus. Meu que não é. Não é meu problema meu. Cada um é cada um, Deus. Ele cuida da vida dele e eu cuido da minha. Né? Ou não é? É o que ele está dizendo para Deus. Como é fácil cada um de nós dar essa resposta. Sou eu o guardador do meu irmão? Irmãos, e se a gente mudasse a pergunta? Transformasse a pergunta numa exclamação que vem do fundo do coração de uma alma regenerada. E ao invés de uma pergunta, sou eu o guardador do meu irmão? Se ele tivesse dito, sou o guardador do meu irmão. Olha a diferença. Existe uma diferença muito grande entre uma pergunta e uma exclamação. Quando nós entendemos que sim, nós somos guardadores do nosso irmão. Eu fui pesquisar que palavra que é essa. Eu encontrei muitas variantes desta palavra, mas sem querer a Bíblia que eu tinha lá entrou na versão do Jerônimo, a antiga Vulgata. E na antiga Vulgata a tradução é um pouco diferente. Ela traz custos, da onde vem a palavra custódia. É como se
Deus estivesse aqui nos dizendo: a vida do seu irmão está sob a sua custódia. Cada um de nós aqui, nós somos responsáveis. É só uma mentira de Satanás que nós não somos guardadores dos nossos irmãos. Nós somos guardadores dos nossos irmãos. Quem é que quebra isso? É José. É José. Vamos para o exemplo precioso de José. Vá lá no livro de Gênesis, no capítulo 37. Bom, já tinha tido umas aranhas, umas arengas entre os irmãos, mas no capítulo 37, no versículo 13, o pai, que é o Israel, que é o Jacó, ele disse a José: José, não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai, vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me a resposta. Olha que interessante. José, vem cá, meu filho. Meu pai, a prontidão do filho. O senhor está precisando de alguma coisa, meu pai? Estou, meu filho. Olha, vai ver como estão os seus irmãos. Vê como eles estão, tá? Se estão bem, se estão precisando de alguma coisa. Dá uma olhadinha no rebanho todinho, tá? Olha os seus irmãos. Olha o rebanho. Terceiro, eu quero que você me traga a resposta. E aí ele foi, meus irmãos. Quando ele chegou aonde o pai dele o enviou, os irmãos não estavam lá. Dá uma olhada no versículo 15. E achou um homem, porque ele andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: o que você procura? Ele disse: eu procuro os meus irmãos. Há uma grandeza nessa frase. Ele não achou os irmãos. Ele podia ter voltado para casa. Ele falou, só falar para o pai dele: pai, não estava mais lá. Não, como não estava? Não estava, pai. Eu fui aonde o senhor mandou, mas eles não estavam mais. Tá bom, meu filho, tá bom. Não. Ele começou a andar errante, ou seja, para lá, para cá, até que Deus mandou um homem. O homem perguntou: o que você está procurando? Sabe o que ele disse? Eu estou procurando meus irmãos. Meu pai me mandou procurar os meus irmãos. Eu preciso levar notícia dos meus irmãos para o meu pai. Eu ouvi dizer que eles estão lá em Dotã. E olha só, no versículo 16, 17, disse o varão: eles foram-se daqui, ouvi dizer que eles iam para Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e os achou em Dotã. Ou seja, ele foi até encontrar. Ele nos assemelha àquele pastor que foi atrás da ovelha até encontrá-la. José, ele foi até encontrar. Mas talvez você me diz o seguinte: é que o senhor não conhece os irmãos que eu tenho lá em casa, né? Pastor, é que, acho que o senhor não conhece bem os irmãos que o senhor tem na igreja. Conheço. Deus conhece. O sangue que pagou e limpou o meu pecado
e são muitos, é o mesmo que pagou e limpou o pecado de cada um, de cada irmão que aqui está. E os irmãos de José mereciam que ele fosse atrás? Vamos dar uma olhadinha aqui. Capítulo 37, versículo 2, no final diz que José trazia péssimas notícias deles quando tinha que ir atrás deles. De tão, talvez, imorais eles eram. Não tinham paciência com ele nem um pouco. Paciência mínima com José. Se pudesse, batiam nele o tempo todo. Tinham inveja de José. Inveja da roupa, inveja de que José tinha mais conhecimento. É assim. Conspiraram contra ele. Quando viram José, vamos matá-lo. Olha aqui no versículo 18. Viram de longe, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Jogaram ele na cova e ele ficou chorando, não tiraram ele de lá. Venderam ele por 20 moedas de prata. Quanto que José valia para eles? 2 moedas de prata cada um. 20 dividido por 10 dá 2. Nunca assumiram realmente a culpa diante do pai. Mesmo assim, o José, ele sempre foi atrás dos seus irmãos. José não conseguiu cumprir essa missão, e muitas vezes, mesmo que nós amamos os irmãos, nós vamos atrás deles, eles não voltam. E aí então, no caso de José, ele foi atrás e ele não conseguiu cumprir de imediato a missão que o pai dele deu, que é: vai atrás dos seus irmãos, vê se eles estão bem e depois me traz a resposta. Demorou mais de 20 anos para José dar uma resposta para o pai dele. E quando ele deu a resposta para o pai dele, foi positiva. Mesmo tendo demorado tanto tempo, o José lhe disse: pai, nós estamos todos juntos. Nós estamos juntos de novo. Mas não dependia de José. Oh, meus irmãos, como é importante ter esse espírito de José. Então, não espere ser cuidado para cuidar do seu irmão. Ninguém cuida de mim. Que pensamento pobre. Não espere ser amado para amar. Ninguém me ama. Isso é um pensamento mais pobre ainda. A alegria de poder ir atrás, de enfrentar o que for, como o pastor ele enfrenta para pegar aquela ovelha. E é possível, sempre é possível, quando a gente faz para a honra e para a glória de Deus. Como eu disse, não espere ser cuidado para cuidar, não espere ser amado para amar. Eu quero terminar, irmãos, dizendo sobre o que o Novo Testamento diz sobre relações fraternas. Aqui está. O que Jesus ensinou? O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Isto eu vos mando, que ameis uns aos outros.
Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Isso é amor fraternal. A palavra fraterno significa irmão, né? Por isso que tem aquelas fraternidade louca lá na universidade. Fraternidade quer dizer irmandade, amor fraterno. Olha, Paulo fala muito sobre o amor fraterno. Pegar 3 versículos aqui. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amai-vos cordialmente. O que é isso, pastor? É ação. Cordialmente é você realmente investir nesse relacionamento. Com amor fraternal, com amor de irmão. Ele está dizendo. Em Tessalonicenses, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. Eu fico pensando, quando Paulo escreveu isso para os Tessalonicenses, ele está querendo dizer assim, olha, tem um assunto aqui que não tem necessidade nenhuma de eu ficar repetindo para vocês, que é a necessidade de amarmos uns aos outros, porque foi uma coisa que Deus já mandou vocês fazer. Então, irmãos, é uma ordem direta de Deus. Você não pode escolher um irmão para amar dentro da igreja. Todos devem ser amados. O escritor de Hebreus, veja o que ele disse, né? Talvez tem tradução que é um pouco diferente. Tem tradução que está escrito: permaneça o amor fraternal. Hebreus 13, versículo 1. Ele está acabando a carta dele. Ele não vai escrever quase nada mais. Mas ele faz questão de lembrar a igreja. E dizer assim: igreja, permaneça. Ou seja, que o amor fraternal, o amor que você tem pelo seu irmão, ele permaneça. Ele possa ser constante. Que ele não para. Que ele não seja cortado por um culto, por uma forma de realizar o culto. Que o amor que você tem pelo seu irmão não seja cortado por conta de uma festa. Que ele não pare, que ele não seja cortado, esse amor, por conta de uma bênção, por conta de uma roupa, ou porque aquele irmão recebeu uma bênção muito grande, ou porque aquele irmão errou, ele pecou. Permaneça o amor fraternal. Essa é a palavra de Deus. Muito bem.